Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início então a mais um encontro aí, dando continuidade ao nosso estudo da física moderna e contemporânea, ok? Agora nós damos início ao capítulo 14, a parte da física quântica. Então a física quântica, ela surge numa época em que se supunha que a física clássica era capaz de explicar a maior parte dos fenômenos observados. No começo do século XX, acreditava-se que a física estava consolidada e que haveria muito pouco a ser descoberto. Imagina só. Então, conta a história que um dos grandes físicos do século XIX, o Lord Kelvin, ele desestimulou novos estudantes a partir para o estudo da física, em que ele afirmou: não há nada de novo a ser descoberto na física agora. Tudo que resta são medidas mais e mais precisas. E o curioso é que também está documentado que no dia 27 de abril de 1900, o mesmo Lord Kelvin proferiu uma palestra na instituição Real Britain, intitulada 19th Century Clouds over the Dynamic Theory of Heat and Light. Tipo nuvens do século XIX sobre a teoria dinâmica do calor e da luz. E nessa palestra ele cita a existência de dois problemas que ainda faltavam ser resolvidos pela física teórica. O resultado nulo do experimento do Michelson e Morley, aquele que a gente discutiu no encontro passado, né, sobre o interferômetro, onde eles mediram a velocidade da luz em duas dimensões, né, em duas direções perpendiculares, uma na direção do movimento da Terra e outro na direção transversal, tentando provar a existência do éter que cobriria todo o espaço, né? E que enfim não deu em nada, né? E também a chamada radiação de corpo negro, né? Um problema que ainda não foi mencionado aqui, mas que está relacionado ao espectro de emissão e absorção da radiação por um corpo, principalmente com relação à temperatura. Então, esses problemas deram origem a uma nova física, que é a física quântica, certo? Então, dos primórdios para hoje, né, a denominada física quântica, ela encontra espaço nas primeiras hipóteses da teoria, né, foram propostas pelo físico alemão Max Planck e procuravam justamente explicar o comportamento da curva relativa à radiação térmica emitida por um corpo negro, certo? Então aqui, por exemplo, nessa imagem, é uma imagem de um microscópio de tunelamento quântico. Tá? É parecido com uma fotografia térmica, assim dizer. Porque aí o que ele está mostrando aí? Então, é possível observar na imagem uma superfície metálica, mas no nível quântico. Essa aí está no nível lá das moléculas. Quer dizer, por mais lisa que uma superfície lhe pareça, na verdade, por ela ser composta pela aglomeração de átomos, né, então, em nível molecular, em nível quântico, você não tem como ter uma superfície completamente lisa. Porque em nível molecular, né, a gente sabe que as moléculas elas não são planas, né? Não são como tijolinhos quadradinhos que se encaixam um no outro e fica tudo liso, né? Então ela tem essa formação irregular aí, né? Essa superfície, por assim dizer, áspera, né? E aí nessa condição os pontos azuis indicam uma rede de íons positivos e as regiões em vermelho representam os elétrons, né? Na verdade representa aí a região pela qual os elétrons navegam aí, orbitam, né? Então, os azuis seriam como o núcleo dos átomos e a grade vermelha seria as órbitas aí percorridas pelos elétrons, ok? Então, conforme já afirmado, os primórdios da física quântica estão vinculados à seguinte questão:
justificar a relação entre o aquecimento de determinados corpos e a emissão de radiação de variadas frequências, que podemos, inclusive na região do espectro visível, associar essas frequências a cores diferentes. Os corpos, de maneira geral, emitem continuamente ondas eletromagnéticas, cujas intensidades e frequências dependem da temperatura em que se encontram e também da composição do material. Para estudar esse tipo de relação, utilizamos o chamado corpo negro. É um ente teórico capaz de absorver toda a radiação que se reflete sobre ele. Basta lembrar, na época da ótica, a questão das cores, por exemplo, né? Você enxerga as cores a partir da incidência da luz branca, né, dessa onda eletromagnética composta por todas as frequências visíveis, né, todas as cores, e de acordo com a cor do objeto iluminado, se o objeto é azul, ele reflete a frequência da luz azul. Então a informação que chega no olho do observador é apenas a frequência de luz azul. As demais cores, né, as demais composições daquela onda, que nada mais são do que faixas de energia, esse corpo azul vai absorver as outras ondas, as outras frequências. E o mais comum, quando o corpo absorve essa energia radiante, é ele emitir de volta na forma de ondas de calor. E isso depende, né, claro, depende da composição do material, mas falando apenas das cores, se você tem vários exemplares do mesmo tipo de matéria, porém nas cores diferentes, aí você tem uma tendência que nas cores mais escuras, né, ele vai absorver mais radiação e emitir mais ondas de calor, devolvendo na forma de luz refletida cada vez menos luz, né? Ou seja, você tem um corpo branco, a pigmentação branca reflete todas as frequências luminosas, então a luz branca incide e o branco teoricamente reflete todas as cores de volta, então ele tem um mínimo de absorção dessa radiação. Enquanto que o corpo que parte para as cores escuras, né, um marrom, um cinza escuro, um grafite, até chegar na cor preta, ele vai absorvendo cada vez mais radiação e aquecendo-se cada vez mais. Então, só que na teoria classifica-se o corpo negro como aquele que absorve 100%, por exemplo, de uma luz que incida sobre ele. Ele não reflete nada de volta. Mas na prática, não temos um corpo negro perfeito. Mesmo um corpo negro, preto, a incidência da luz sobre ele, ele reflete uma parte dessa luz. Né? Reflete menos que as cores claras, né? Mas reflete ainda assim, ele não absorve 100%. Mas claro que numa comparação, um corpo pintado de preto, ele esquenta muito mais ao sol do que o mesmo corpo pintado de uma cor mais clara. Ok? Então, por exemplo, nesse termograma, né, nessa foto térmica aí, as cores se apresentam de diferentes temperaturas, né, em diferentes temperaturas. Quer dizer, ali cada corpo desse ele está independente de estar sendo iluminado ou não, aí é uma questão térmica do próprio corpo, né? Nós temos uma temperatura que normalmente está acima da temperatura ambiente e a gente emite isso o tempo todo, a gente está emitindo ondas de calor o tempo todo. E aí nesse caso aí as cores estão relacionadas às temperaturas, certo? As chamadas cores frias, né, que está entre ali o azul e o verde, representam as temperaturas menores. E as chamadas cores quentes estão na faixa do amarelo e do vermelho, representam as maiores temperaturas. Então isso não é uma simbologia. Tá? Quem inventou a câmera térmica não foi o inventor da câmera térmica que escolheu, falou, eu quero que o azul seja vinculado à temperatura menor e o vermelho na temperatura maior. Isso é radiação do corpo mesmo. E aí o sensor interpreta essa onda de calor, né, e visualiza ela exatamente nessas cores. Então não é algo que foi planejado, né, não foi estabelecido assim, é natural mesmo.
Prova disso é quando, por exemplo, você aquece uma barra de ferro até a incandescência, né? Então, naturalmente, ela emite essa radiação nos tons aí entre o vermelho, o amarelo, o laranjado. E se continuar aquecendo cada vez mais, se esse material começa a não entrar em fundição, né, se ele não começar a derreter e aceitar esse calor sem o derretimento, ele chega ao ponto de emitir a luz branca, né? Tamanha quantidade de energia que ele absorve e emite isso na forma dessa radiação térmica que chega ao ponto da luminescência, né? Então, por exemplo, essa mesma barra de ferro, se ela estiver em temperatura ambiente, você não vai enxergá-la no escuro, mas incandescida desse jeito, né, carregada de energia, ela é visível no escuro, né, como a brasa de uma churrasqueira ali, né, quando o seu carvão está em brasa, mesmo no escuro você vê aquela coloração parecida com essa da foto aí, né, um tom de vermelho, amarelado, alaranjado, depende do valor da temperatura, né? Depende do quanto de energia está sendo emitido nesse caso aí, ok? E assim, buscava-se uma explicação para o espectro de emissão de radiação de um corpo de acordo com a temperatura em que ele se encontrava. Esse espectro nada mais é que uma representação das várias frequências em que um determinado corpo pode emitir radiação. Por exemplo, o Sol emite luz de várias frequências diferentes. A frequência do infravermelho, a luz visível e a frequência do ultravioleta. Todavia, a intensidade da radiação em cada uma dessas frequências é diferente, e descobriu-se que essa diferença depende exatamente da temperatura em que o corpo se encontra. Então aqui, por exemplo, nós temos uma representação gráfica da emissão da radiação de um corpo aquecido, em que o I representa a intensidade da radiação e isso é dado em função do comprimento de onda daquela dada frequência, né? Ou daquela determinada onda. Então, aqui, por exemplo, uma intensidade de 7.000 kelvins, um comprimento de onda abaixo dos 500 nanômetros. Né? 5.000 kelvins, né, uma intensidade menor, está num comprimento de onda um pouco maior. A 3.200 kelvins, o comprimento de onda já está próximo dos 1.000 nanômetros. Né? Então, essa relação inversa aí entre a intensidade da radiação e o comprimento de onda. E claro, se lembrarmos lá do encontro anterior, do espectro da luz visível, você vai conseguir associar esse comprimento de onda a determinadas cores do espectro da luz visível. Né? Então, nos casos estudados, as previsões da teoria clássica eram de um espectro que apresentava uma intensidade de radiação crescente com o aumento da frequência, ou seja, com a diminuição do comprimento de onda. Isso implicava, teoricamente, numa densidade de energia infinita para altas frequências. Né? Isso era conhecido pelo nome de catástrofe do ultravioleta. E aí parecia evidente que algo estava errado e alguma solução precisava aparecer. Então, quem trouxe essa solução foi o Planck, né, na chamada hipótese de Planck, que finalmente resolveu o enigma da radiação do corpo negro. E ela era contida de uma ideia muito simples, mas bastante poderosa e que resolveu o problema. Planck sugeriu que a matéria absorve e emite energia não de forma continuada, mas de forma descontínua, em quantidades discretas. Ele chamou essas quantidades discretas de quanta, né, que é o plural de quantum, do latim, que significa pacote. Tá? Então, daí que também o termo física quântica. Ela trabalha nesse nível de pacotes de energia. Né? Uma onda não transporta uma quantidade de energia de forma contínua, mas sim em forma de pacotes discretos, que é chamado quanto de energia. Certo? E aí esse postulado do Planck definiu que a energia em cada quantum ou em cada pacote
é proporcional à frequência da radiação. E assim nós temos a relação E igual a HF, em que E é a energia emitida, né? E H é a chamada constante de Planck, que tem um valor 6,63 vezes 10 a menos 34 joules segundo, tá? Joule vezes segundo. E F, claro, a frequência aí, no caso, em Hertz, tá? Aqui é a unidade da constante de Planck. Está no sistema internacional, Joule vezes segundo, então a frequência vem em Hertz, que na verdade é 1 sobre segundo. E aí nesse produto vai cortar o segundo com 1 sobre segundo e sobra exatamente Joule como a unidade da energia emitida ou recebida pelo corpo. O estudo então sobre os elementos fundamentais da natureza, dos quais toda a matéria era constituída, é antigo. Para se ter uma ideia, há mais de 2.500 anos, os gregos já investigavam essa questão e Demócrito, no século III a.C., chamou de átomo as menores partes da matéria. Muitos pesquisadores realizaram estudos sobre os modelos atômicos. Dentre os mais conhecidos estão Dalton, Thomson e Rutherford, que trabalharam aí nos meados do século XIX para o século XX. O modelo de Rutherford foi um dos mais bem desenvolvidos para a época, e ele foi quem determinou, por exemplo, que a carga positiva da molécula está concentrada no centro do átomo, tá? E, portanto, ali deveria haver a concentração da maior parte da matéria desse átomo. E a carga negativa é representada então pelos elétrons orbitando em torno desse núcleo. Contudo, pouco tempo depois da divulgação dos trabalhos do Rutherford, o físico dinamarquês Niels Bohr aplicou a teoria quântica sobre esse modelo, com o intuito de corrigir alguns problemas que apresentavam no modelo do Rutherford. Isso porque, no modelo do Rutherford, os elétrons permaneciam em órbita por causa da ação de uma aceleração centrípeta, que, por estar acelerada, emitiria energia, né, conforme previa a teoria de Maxwell. Só que esses fatores resultariam numa perda de energia, porque se o átomo emite energia, ele não tem uma quantidade inesgotável de energia. Uma hora isso teria que se esgotar e faria com que os elétrons caíssem sobre o núcleo pela atração elétrica, né? Ou seja, ali haveria uma instabilidade atômica e precisava-se de alguma teoria que ainda não havia sido considerada para poder corrigir essa falha no modelo do Rutherford e garantir e explicar, né, garantir não, mas explicar a estabilidade do átomo. O Bohr, então, por sua vez, acreditava que um modelo clássico não poderia corrigir esse problema e passou a considerar um comportamento discreto do átomo. Então ele acreditava que os elétrons só poderiam ocupar certas posições ao redor do núcleo e que nessas posições, não haveria emissão de energia. Então seria conservada a energia do átomo e garantiria a sua estabilidade. Então esses eram chamados estados estacionários. E uma outra hipótese apresentada, considerada por ele, era de que o elétron só iria emitir energia quando ele se movesse de um nível estacionário para outro, que a gente conhece como as camadas eletrônicas hoje, em torno do núcleo, tá? Mas sempre partindo de uma região de menor energia para uma de maior energia, quando ele absorvesse essa energia fornecida. Quando isso acontecia, o elétron emitia um fóton, que nada mais é do que um pacote de energia, né? Ele emitiria esse fóton com uma certa frequência, uma frequência F, cujo valor da energia corresponde exatamente à diferença da energia inicial do elétron com a energia final, que é obtida então pela seguinte relação.
Então, a energia inicial menos a energia final igual a HF, né? A constante de Planck vezes a frequência, certo? Então, aqui nesse modelo, está representado o modelo atômico do Rutherford, né? O primeiro modelo que ele apresenta, que é conhecido como o desenho clássico de você colocar o núcleo positivo e representar as órbitas em torno desse núcleo, né? Essas órbitas circuladas aí pelos elétrons. E aqui temos a representação do modelo de Bohr, onde ele tem bem definido os níveis, né, das órbitas onde o elétron pode orbitar, né, circular. Ou seja, no modelo do Rutherford, o elétron poderia fazer qualquer movimento aleatório, né? Então esse elétron poderia girar aqui em qualquer região próximo do núcleo de forma desordenada e aleatória. E já no modelo do Bohr, não, ele define com exatidão, né, em que posições ou em que órbitas o elétron poderia então circular sem perder energia. Ele só haveria alteração de energia quando esse elétron saltasse de uma camada para outra. Mas isso não é algo que aconteceria de forma assim natural, né? Você precisaria injetar energia nesse sistema, fazendo com que esse elétron mudasse, então, já com o aumento da energia para o elétron, que aumenta a velocidade, ele consegue mudar de nível de órbita, né? Só que esse elétron, uma vez recebida a energia e ele passa para outro nível, ele não está no seu lugar de origem. Passado um tempo aí, isso depende de quanto de energia e que tipo de átomo, de molécula está sendo trabalhada. Passado um tempo, esse elétron tende a voltar para o seu nível original. E aí, quando ele faz esse salto de volta, ele devolve, por assim dizer, a energia excedente que ele recebeu. Então, essa emissão de energia dada por HF, né, constante de Planck vezes a frequência, o valor dessa energia é a diferença da energia que ele tinha antes para a energia que ele assumiu depois. E, claro, ele libera essa energia quando ele retorna, então, para a sua órbita de origem. Ok? Daí, o modelo atômico do Niels Bohr também, além de esclarecer os problemas levantados no modelo do Rutherford, ele ainda permitiu obter valores para os raios das órbitas possíveis, né, nos átomos. Ou seja, esse elétron está autorizado, vamos assim dizer, né, pela natureza, em orbitar nessa órbita, né, com esse raio aqui, ou então ele orbita nessa outra órbita, tá certo? Ele não pode orbitar nessa aqui intermediária, então não é aleatório como o modelo clássico do Rutherford descrevia. E o raio de órbita desses elétrons é dado por essa fórmula, tá? N quadrado vezes epsilon vezes h quadrado π vezes m vezes z quadrado. Quem são esses elementos aí? O ε0 é a permissividade elétrica do vácuo, né? Aquela que o valor dela constante é proveniente do cálculo com a constante eletrostática, o K0. Vocês devem lembrar lá do encontro anterior, que a gente falou nisso. Então ela tem o valor de 8,85 vezes 10 a menos 12 Faraday por metro. A massa, né, a massa do elétron, o m aqui, no caso do elétron 9,11 vezes 10 a menos 31 kg. E a carga fundamental, né, a carga elementar do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. O n é um número inteiro, tá? E o h, a constante de Planck, certo? Aí com isso, o que acontece? Esse modelo que o Bohr desenvolveu e essa fórmula, ela só funciona, ela só é válida para átomos que tenham apenas um elétron, né? Ou seja, para o átomo de hidrogênio. Então esse N que está aqui, né, esse inteiro, representa
o número de elétrons presentes aí no átomo. Tá? Contudo, com toda a contribuição que ele trouxe, essa fórmula dele só funciona se o N for igual a 1. Tá certo? Mas, de qualquer forma, ela corrigiu as falhas do modelo do Rutherford, né, trazendo esclarecimento aí para essa estabilidade do átomo. Okay? Então, quando se substitui os valores nessa fórmula, né, o valor do epsilon, a massa do elétron, a carga elementar, o π, a constante de Planck e o n igual a 1, chega-se ao valor de 5,3 vezes 10 a menos 11 metros, que é o raio de órbita do elétron em torno do núcleo do hidrogênio. Tá? E aí, a energia total desse átomo é dado por essa fórmula, 13,6 menos 13,6 dividido por n quadrado, medido em eletrovolts. Tá? O sinal negativo é por causa do elétron. Tá? Você está medindo a energia do elétron aí ligado ao núcleo do átomo. Então, para n igual a 1, né, o átomo ele está no chamado estado fundamental, que é o estado de menor energia. Então, para n igual a 1, a energia é de menos 13,6 eletronvolts. Essa é a menor energia que qualquer átomo pode ter, tá? Chamado então de estado fundamental. Para outros valores, né, múltiplos dessa energia fundamental, nós dizemos que o átomo está então num estado excitado. Ok? Outros modelos atômicos eles foram desenvolvidos a fim de complementar o átomo de Bohr. Né? O conceito de órbita, que o Bohr corrigiu em relação ao Rutherford, mas também não era a resposta final. Né? Esse conceito de órbita definida, exata para o elétron, foi substituído pelo conceito de nuvem, tá? Que equivale a uma região ao redor do núcleo onde é mais provável do elétron estar localizado. Ou seja, com a ideia de órbita do Bohr, poderia-se afirmar que naquela órbita ali tem um elétron circulando, mas não é bem assim. Tá? Na verdade, o que melhorou essa teoria foi exatamente o conceito de nuvem. Então, seria como você ter o núcleo e uma neblina em volta desse núcleo. Tá? E aí dentro dessa neblina você tem a probabilidade de achar o elétron em determinadas regiões dessa neblina. Ok? Então esse é o conceito de nuvem, que substituiu a ideia de órbita do Bohr. E aí com o desenvolvimento das ciências também foram descobertas novas partículas, que inclusive partículas menores do que as constituintes do átomo que se conhecia, né? Porque até então a ideia do átomo, a palavra átomo quer dizer indivisível, né? Então só de hoje sabermos que o átomo, né, é composto de prótons, nêutrons e elétrons, então já tirou o significado da palavra átomo, né? O átomo, até onde se conhecia, dizia-se que era a menor parte da matéria. Não tinha como chegar em algo menor que o átomo. Depois, viu-se que o átomo era composto de pelo menos 3 elementos, 2 ou 3 elementos, né? Partindo do hidrogênio. Então, na maioria, tirando o hidrogênio, todos os outros elementos compostos de prótons, nêutrons e elétrons. Então, partes individuais. Então, já se quebrou o átomo. Né? Mas depois se descobriu partes menores ainda, menor que os prótons, os nêutrons e os elétrons. Tá? Ou seja, por exemplo, prótons e nêutrons, eles são constituídos de quarks. Certo? Então, o quark, né, são 3 elementos, né, chamadas de subpartículas, 3 elementos combinados para formar então um próton e 3 elementos formados aqui para formar um nêutron, tá certo?
Então, os quarks são partículas elementares da matéria que atualmente se dividem em 4 subgrupos principais. Tá? Então, aqui. E as partículas de matéria, então, são os leptons e os quarks. Né? E as partículas de antimatéria são os antileptons e os antiquarks. Okay? As partículas que permitem a interação mediada por força são as partículas mediadoras. Isolado aqui está o bóson de Higgs, né? Partícula que é responsável pela formação da massa. Né? Ele é o responsável por gerar massa. Então, a configuração, né? Na verdade, aqui primeiro os quarks, nós temos 2 modelos. Nós temos o quark down e o quark up. Né? O quark down ele tem um valor, e veja que a gente chama, né, de carga elementar, o E, aquele 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, é chamado de carga elementar, que seria a menor carga elétrica possível na natureza. Então veja que descobriu-se que o quark down, na verdade, ele tem 1/3 da carga elementar, né, com sinal negativo. E o quark up tem 2/3 da carga elementar. Então você vai dizer assim, então esses caras são as novas cargas elementares. Não, ainda é considerado o E como carga elementar, tanto que aqui é uma fração do E, porque esses quarks eles não são estáveis quando isolados, eles não sobrevivem sozinhos. Se separar, quebrar um próton ou um nêutron e separar um quark down e um quark up, ele se desintegra, tá? Ele não tem estabilidade para viver sozinho. Então, apesar de se conhecer essa fragmentação, né, ele é totalmente instável quando isolado. Então, ele precisa viver em conjunto aí, nessa trilogia aí, certo? E a receita é, para formar as partículas elementares, né, o próton, o nêutron e o elétron, para formar um próton, você precisa juntar na receita um quark down com 2 quarks up. Um quark down menos 1/3 de E. E 2 quarks up, 2/3 de E mais 2/3 de E. Então, somando isso tudo, você chega no mais E. Tá? Então, veja que menos 1/3 mais 2/3 sobra mais 1/3. 1/3 mais 2/3, 3/3. Ou seja, um E inteiro de sinal positivo. Então, essa é a formação do próton. Né? A formação do nêutron é um quark up com 2 quarks down. Então você tem 2/3 de E positivo, somados com menos 1/3 de E, somado com menos 1/3 de E. Então menos 1/3 menos 1/3, menos 2/3. Mais 2/3, zero. Então por isso a carga do nêutron é zero. Né? E para o que compõe o elétron são 3 quarks down. Menos 1/3, menos 1/3, menos 1/3, somados dá exatamente menos E. Beleza? Então, ainda se considera o elétron e o próton como cargas fundamentais aí, né, por conta das suas subpartículas não sobreviverem de forma isolada, somente nesse convívio, nessa trilogia aí, ok? Então, como citado no encontro passado, o Einstein recebeu um prêmio Nobel, né, em 1905 pelo seu trabalho com o efeito fotoelétrico. Contudo, ele não é o pai da ideia. Tá? O efeito fotoelétrico ele foi descoberto pelo Hertz em 1887. Só que o Hertz não deu continuidade a esse estudo. Inclusive, depois dele veio o William Hallwatt, que deu continuidade a esse trabalho, mas também não conseguiu concluí-lo, não o aprofundou de forma apreciável aí pela sociedade científica. E o Einstein, então, pegou esses trabalhos e deu continuidade e ficou com o mérito aí, merecidamente. Né? Então, por quê? Porque ele estruturou um modelo teórico que não apenas
conseguiu abraçar os resultados experimentais que já haviam sido consolidados, mas também foi capaz de fornecer um belo insight a respeito do fenômeno. Ele conseguiu explicar muito bem e estabelecer um modelo. Ele aproveitou a hipótese dos quanta, formulada pelo Planck, e pôde, com isso, explicar completamente, quantitativa e qualitativamente, a emissão de elétrons por um material quando atingido por uma radiação eletromagnética, fenômeno chamado de efeito fotoelétrico. A ideia do Einstein era de que os quanta de energia, que ele chamou de fótons, daí o nome efeito fotoelétrico, penetravam a superfície do material e uma parte da energia deles era transformada em energia cinética dos elétrons. Tá certo? Então, a ideia simples é de uma radiação incidente, né, uma onda eletromagnética, que atinge uma placa e excita os elétrons dessa placa, de modo que esses elétrons saltam da sua órbita, formando uma corrente elétrica. Tá? E aí estabelece-se um movimento de cargas em função dessa energia radiante, aí, essa energia incidente sobre esse material, né, um material fotoelétrico, aí, fotossensível, tá certo? No caso mais eficiente, né, o caso mais eficiente é aquele em que toda a energia do fóton era transmitida ao elétron, né, esse elétron arrancado, aí, energizado, que entra no movimento aí da corrente elétrica. Né? Então o Einstein supôs ainda que os elétrons, antes de sair do material, perdiam uma parte da sua energia, né, da energia adquirida, porque eles precisavam realizar um certo trabalho que variava de material para material. Né? Que trabalho é esse? O elétron está, entre aspas, preso, né, na sua órbita, ele está conectado ao núcleo do seu átomo pela força elétrica, né, que mantém ele ali naquela órbita ali, girando pela atração da carga positiva do próton que está lá no núcleo. Tá? Então, quando esse elétron recebe uma carga de energia externa através da radiação, ele então usa parte dessa energia para se livrar dessa atração elétrica ali, né, para ele sair fora, para ele saltar daquela órbita ali, ou daquela nuvem, né, por assim dizer, e o restante da energia ele usa para aumentar a sua energia cinética e entrar nesse movimento de corrente elétrica. Ok? Então a energia, né, desse elétron é a energia dada pela constante de Planck vezes a frequência, né, o HF, já visto anteriormente, só que agora descontado o trabalho que ele realiza para se livrar do núcleo. Né? Então esse W aí é chamada função trabalho, característica aí de cada material, que numericamente é igual à energia mínima necessária para o elétron poder sair desse material. Ok? Então, assim, o efeito fotoelétrico ele é uma consequência do que? Da interação entre a radiação e a matéria, baseada na absorção dos fótons e na liberação desses elétrons, de forma até então inédita. Né? Einstein deu uma demonstração clara do caráter dual da radiação, né? Da dualidade onda-partícula, mostrando então que, dependendo da situação, como ela também poderia ser descrita como partícula, né? E aí, no caso, essa partícula seria representada pelos fótons, pelos pacotes de energia absorvidos aí pelos elétrons. Okay? Bom, o físico alemão Werner Heisenberg, do século XX, ele enunciou em 1927 o chamado princípio da incerteza. O que é isso? É possível provar que existem algumas quantidades na mecânica quântica que desfrutam de uma condição curiosa. É impossível que se obtenham medidas simultâneas de duas delas com um grau de precisão arbitrário. Isso ocorre, por exemplo,
com as medidas da quantidade de movimento e da posição das partículas. Quanto mais se melhora a precisão na determinação da posição de uma partícula, menos se sabe sobre a velocidade dela, que está relacionada à quantidade de movimento que ela tem. Vamos tentar entender isso de outra forma. Vamos olhar para uma situação real. Imagine que queremos determinar a posição de um elétron orbitando um núcleo atômico. Como isso pode ser feito? Ora, a primeira coisa que precisamos entender é como observamos objetos. Como conseguimos enxergar, por exemplo, uma mesa? Para que consigamos ver algo, é necessário que fótons provenientes desse algo, seja ele uma lâmpada, um copo, uma pessoa ou um elétron, cheguem até nossos olhos. Esses fótons na forma de quê? Na forma de luz. Eu só enxergo as coisas se essa coisa emitir luz. Ou se uma fonte luminosa ilumina o objeto e ele reflete parte dessa luz para os nossos olhos. E essa luz traz a informação sobre exatamente a localização desse objeto. No caso do elétron, o que precisamos então é que um fóton o atinja e seja refletido por ele e chegue até os nossos olhos. Ou seja, você precisa iluminar o elétron para enxergá-lo. Se você tentar filmá-lo ou fotografá-lo, você vai estar incidindo luz sobre ele. Tá certo? Ou seja, a obtenção da posição de um elétron circulando um átomo se faz através da iluminação. De alguma forma, seja por meio de um feixe de radiação eletromagnética concentrado no elétron. Pois bem, agora observe o seguinte: quando essa radiação, quando esses fótons atingem o elétron, a colisão fornece energia para ele, alterando a sua velocidade, fazendo, por exemplo, com que ele mude de órbita. Tá? Aí o que acontece? Dessa forma, a iluminação do elétron, com o objetivo de medir a sua posição, gera uma mudança no seu movimento, acarretando uma incerteza nessa medida. De modo geral, o procedimento da observação implica mudanças no objeto observado. Então, assim, o cientista alemão Heisenberg concluiu o princípio da incerteza. Não é possível conhecer precisamente ao mesmo tempo a posição e a quantidade de movimento de uma partícula. Então, nesse exemplo do elétron, quando eu falei, se você tentar filmá-lo ou fotografá-lo, você precisa iluminá-lo, Se você tentar tirar uma foto do elétron, a iluminação que essa foto emite, por exemplo, um flash, vai excitar esse elétron, vai alimentar esse elétron e ele vai mudar o seu movimento. Ao invés dele refletir de volta essa luz, não, ele absorve essa luz e muda de trajetória. O que vai ser registrado na fotografia? Vai ser registrado o rastro que ele deixa. Então, você vai registrar onde ele esteve, não onde ele está. Entenderam? Então, essa é a base do princípio da incerteza. Você não consegue dizer onde, por exemplo, onde um elétron está. Você consegue dizer onde ele esteve, por onde ele passou. Porque a partir do momento que você o ilumina para enxergá-lo, ele dá no pé e deixa só um rastro para trás aí. Tá certo? Então, denominando-se de ΔX a incerteza na medida da posição e ΔQ a incerteza na medida da quantidade de movimento, lembrando esse ΔQ ou esse Q, quantidade de movimento é o produto da massa vezes a velocidade. Devem ter visto isso lá na mecânica. Tá? Então, o produto entre a incerteza da posição e a incerteza na medida da quantidade de movimento, esse produto ele é sempre maior ou igual que esse valor constante aqui, que nada mais é que a constante de Planck dividido por 4π. Ok? E, da mesma forma, sendo assim, uma melhora na precisão da medida da posição acarreta uma imprecisão na medida da quantidade de movimento e vice-versa.
Essa é a conclusão que se chega. Tal relação, como já dito anteriormente, ela aparece também em outras situações, como, por exemplo, por meio da medida da energia de uma partícula. A medida dessa energia durante um intervalo de tempo também gera uma incerteza. Tá? Então, a energia de uma partícula, medida durante um intervalo de tempo, o produto entre esses dois valores também gera a mesma incerteza aqui. Né? O resultado é maior ou igual que a constante do Planck dividido por 4π. Tá certo? Então, se você quiser estabelecer então a melhor medida da energia, você tem que gastar o menor tempo possível. Né? Se você ficar muito tempo medindo, dominando o tempo, você perde o controle sobre o valor da energia. Esse limite ele é resumido hoje pelo chamado princípio da incerteza de Heisenberg. Tá? Então, ele estabelece aí que o produto das incertezas, né, nas medidas da quantidade de movimento ou da energia, e as incertezas na medida da posição de uma partícula ou do tempo, é sempre maior que um valor pré-estabelecido. Né, exatamente esse valor, o valor da constante de Planck dividido por 4π. Tá certo? E vale destacar que esse princípio da incerteza ele só é válido para fenômenos quânticos, tá certo? Não é para qualquer situação, não é para uma situação mecânica comum, né, tradicional. Isso não vale. Né? A gente tem dentro da mecânica clássica aí, né, a gente consegue determinar com uma boa precisão essa relação aí de posição, movimento, né, que é tudo que vocês estudaram lá na mecânica, questão de energia, né, questão do tempo, enfim. Dentro da mecânica clássica tudo funciona, mas partiu para as condições quânticas, partiu para o comportamento das moléculas, né, o movimento da carga elétrica, enfim, aí sim entra essas condições da incerteza aí, tá certo? Então, pessoal, é isso, tá? Então vamos estar encerrando agora mais esse encontro, tá certo? Mais uma vez peço desculpa pela duração de cada um desses vídeos aí, mas não quis fragmentá-los, tá? Como a gente fez em todos os outros lá. Mas é porque os outros a gente fragmentava a teoria até um certo nível das equações e tal, aí de repente a gente conseguia dividir bem isso. Então, nessa eu optei aí por fazer cada capítulo conjuntamente, aí, cada vídeo abraçando o capítulo como um todo, aí, porque como falei no vídeo anterior, né, pura teoria, e aí fiquei aquela assim, falo um pedaço de teoria, depois retomar isso daí, como eu não sei o intervalo entre um vídeo e outro, né, que vocês assistem, então tomei essa decisão meio radical aí e os vídeos ficaram relativamente longos aí, tá bom? Mas então estamos encerrando aí, encerrando aqui também o módulo, né? Esse módulo se encerra agora, e aí partam aí para a solução do questionário aí, para fechar isso daí, para garantir a nota. E quando a gente se encontrar no próximo encontro, no próximo módulo, vai ser então realmente o nosso último encontro, né? Vamos ter só mais um encontro aí no próximo módulo, para fechar a carga horária aí, e claro, está fechando a nota do quarto bimestre. E aí a gente se fala então lá nesse próximo módulo lá, tá bom? E como sempre aí, precisando, me procure, qualquer dúvida aí, a gente se fala ou lá no chat ou pelas mensagens individuais aí, tá bom? Então, aquele abraço para todos aí e até a próxima.